Então, vamos começar por uma premissa base. Aquilo que não se mede, não se gera. Se eu não estou a medir quanta água é que eu retiro daquele aquífero, quanta água é que eu uso mensalmente, no caso da umidade no solo, como é que o solo absorve a água que eu uso, se eu não estou a medir isso, eu sou ignorante, eu ignoro essas dinâmicas, não é? Olá, família Rifai, aqui é o Rica com mais um episódio do podcast Planta R, onde a gente traz histórias que estão regerando nosso mundo. Hoje eu vou falar com o Thiago Marques, CEO e fundador da GreenMetrics.ai. Ela é uma empresa que traz soluções para otimizar o uso de recursos naturais, por sensores para traçar os padrões de comportamento de animais que estão para ser extintos, para ajudar na sua preservação e também mitigar os riscos da mudança climática. Nós vamos falar sobre como eles ajudaram a cidade de Lisboa com inundações, como eles ajudaram na preservação do lince ibérico e como essa tecnologia pode ser implementada em vários lugares de uma maneira fácil e econômica. Bora lá? Olá, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui, participando do nosso podcast. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, ter você aqui. A gente sempre gosta de começar falando da história das pessoas, né? Como elas... porque cada um chega de um jeito onde elas estão, né? E a gente gosta de perguntar como que é a sua história regenerativa. Como é que você chegou aonde você está, trabalhando com coisas de sustentabilidade, regeneração. Então, me conta um pouquinho. Bom, eu sou de Lisboa, tenho 32 anos. Como é que eu cheguei aqui a esse ponto de começar uma empresa de desenvolvimento de soluções para adaptação às alterações climáticas? Eu faria uma viagem mais atrás, quando eu ainda estava na escola. Eu achava que eu queria trabalhar com energias renováveis. Queria ser engenheiro e trabalhar com energias renováveis, algo com alguma contribuição positiva, com algum propósito relacionado com o ambiente, com o planeta. Mas aí as coisas saíram meio diferente daquilo que eu... Bem, na linha que eu gostaria, mas ao longo do percurso eu fiz engenharia mecânica, aqui em Lisboa, estudei fora também, estudei na Suécia. E depois da Suécia tive algumas experiências internacionais, inclusivamente no Brasil. E passei 2 anos no Brasil a trabalhar já com consultoria de gestão e não tão focado em engenharia. E aí vim para a Europa com a mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, expandindo o negócio na Europa. E aí morei em Itália, depois na Holanda, em Paris, em Copenhague e em Zurique. Então, fiz assim uma Eurotour, mais ou menos uns 6 meses em cada lugar. Entendi. E comecei a questionar algumas escolhas, a questionar alguma parte da trajetória e isso levou-me em 2021, já depois do Covid, durante o Covid, a tomar a decisão de que queria seguir a minha própria, criar a minha própria empresa. Não sabia ainda muito bem quando, ou em que direção, ou como, mas as coisas organicamente endireitaram-se de forma a eu me juntar com 2 colegas da faculdade, também de engenharia mecânica, e começámos um projeto ainda meio informal, relacionado com mining de cripto. Portanto, relacionado com o mundo das DAOs e de blockchain. Sim. Que tem a ver com a criação de cobertura, conectividade para sensores poderem comunicar e transmitir dados através dessa rede. É um protocolo chamado Helium. Nós começámos meio organicamente a fazer o nosso side hustle, digamos assim, né, de mining. E a coisa começou a ganhar alguma proporção. Começámos a fazer parcerias com rádios locais por todo o país, de norte a sul do país. Primeiro aqui mais em Lisboa, depois no norte, no Algarve. Então, atualmente temos parcerias com, temos uns 80 gateways dispersos pelo país todo. Esses gateways inicialmente tinham uma rentabilidade boa, davam um rendimento, né, em cripto. Atualmente já não é assim nada nesta fase em que estamos de bear market, não é assim nada de significativo. Mas foi o precursor, foi o primeiro passo para
começámos a trabalhar com este tipo de tecnologia, com a LoRaWAN, que é o protocolo que nós usamos, e pronto, foi o primeiro passo que nos levou a entender o que é que pode ser feito com tecnologia de transmissão de dados de longo alcance e sensores inteligentes que estamos a usar neste momento para adaptação às alterações climáticas. Então foi mais ou menos assim que chegámos aqui. Entendi. Né? E já depois de iniciar essa iniciativa informal, chegámos à conclusão que isto tinha um mercado, tinha um problema que nós conseguíamos ajudar a resolver, e esse problema está muito relacionado com inundações e com a seca, né? Que em Portugal e na Europa temos muito tem vindo a crescer os impactos negativos desses dois fenómenos. E então foi uma oportunidade que encontramos aqui de juntar um propósito aliado enfim, ao planeta e à sustentabilidade com algo que nós já vinhamos trabalhando do ponto de vista tecnológico, e surgiu a GreenMetrics. Muito bem. Eu acho muito interessante para ouvir a história de cada um, porque cada um chega onde está assim, de várias formas. Você viajou o mundo, por exemplo, para chegar onde você está. Exato. E então me fala, o que é a GreenMetrics? Pronto, a GreenMetrics é uma startup. Para já somos os três. Somos os três ex-colegas do técnico de engenharia. E desenvolvemos soluções integradas de software e hardware para adaptação às alterações climáticas. Então começámos em novembro do ano passado, portanto não temos ainda um ano, e o que estamos a fazer é desenvolver soluções que permitem, por um lado, fazer a detecção precoce de inundações nas cidades, por outro lado, ajudar produtores agrícolas e utilizadores de água para turismo ou para o golfe, por exemplo, a otimizarem o seu consumo de irrigação através de sensores que medem o teor de umidade no solo. Essas são as nossas duas principais verticais, por agora. Temos uma terceira também que estamos a trabalhar com o ICNF, que é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, num projeto de conservação da biodiversidade, que é basicamente o programa de monitorização do lince ibérico. Os lince ibéricos são os gatos selvagens que existem na Península Ibérica. E então estamos a usar sensores de geolocalização que medem mais uma série de variáveis para monitorizar a movimentação, as alterações dos padrões de comportamento dos animais em liberdade, e criar quase como um Fitbit, né? Quase como assim um relógio de fitness para os linces, que mede os passos diários, os picos de movimento, os padrões de atividade ao longo do dia, e com isso estamos também a trazer um pouco mais de conhecimento para a comunidade científica, não é? Do ponto de vista biológico, dos impactos que estas alterações nos fenómenos meteorológicos estão tendo na biodiversidade, alterações de padrões de movimentação, padrões de caça, áreas geográficas que antigamente tinham riachos passando e esse riacho tinha ervas, como tinha ervas tinha coelhos, como tinha coelhos tinha lince. Entendi. Mas se o riacho secou, já não tem ervas, já não tem coelhos, já não tem lince, e o lince movimenta-se para outras zonas, e então tudo isso faz parte enfim, um pouco desse contributo também que a GreenMetrics tem para a sustentabilidade. São estes três pilares mais ou menos, mas estamos sempre abertos também a resolver outros problemas. Até agora foi aquilo que se encaixou melhor e que se integrou melhor nas nossas capacidades. Sim. Mas enfim, estamos abertos a desafios. Muito bem. E como é que vocês utilizam, né, Internet of Things, né? Como falar isso em português? Como é que vocês falam isso em português? Internet of Things ou Internet das coisas. Internet das coisas, vocês usam blockchain, vocês usam também inteligência artificial para... Nessa fase inicial, o que nós estamos focados é em criar a infraestrutura de recolha de dados. Ou seja, nós estamos a criar dados ambientais através desses sensores que nós chamamos carinhosamente de data printers. Okay. Ou seja, nós colocamos-nos no ambiente e eles medem a altura ou seja, a altura de escoamento nas condutas de drenagem ou nas ribeiras,
águas pluviais, medem a ocorrência de inundações, temperatura do ar, precipitação. Portanto, também temos essa vertente de capilaridade quase de microclimas, né, para conseguir medir as variações ambientais em microclimas. E o que estamos a fazer neste momento é criar uma base de dados. Entendi. Portanto, quando perguntas se utilizamos inteligência artificial, nós estamos a criar o primeiro passo para conseguir utilizar machine learning para fazer análises sobre esses dados que nos permitam chegar a conclusões ou que nos permitam tirar enfim, insights de prevenção e conseguir chegar a conclusões antes de as ocorrências acontecerem. Entendi. Portanto, nós estamos basicamente no primeiro passo de um pipeline de inteligência artificial que é implementar a infraestrutura de recolha de dados, processar os dados e organizá-los de forma a que ao longo do próximo ano, 2 anos, quando começarmos a ter uma base de dados mais robusta, já com algumas features para analisar, já com algum tipo de correlação que identificamos entre, por exemplo, nas cheias, entre o nível de escoamento a montante numa ribeira e a ocorrência de cheias numa zona mais baixa da cidade. Então nós estamos a criar essa base de informação que nos vai permitir mais à frente construir modelos, e aí é que entra o AI, não é? Aí é que entra a inteligência artificial para retirar conclusões desses dados. Então estamos ainda nessa primeira etapa, não temos ainda modelos a funcionar, mas estamos a criar a base para desenvolver esses modelos. No futuro e poder optimizar as informações que chegam para vocês dos seus sensores, né? Exato. Entendi. E qual, assim, nessas pilares que você me contou, quais são os projetos ou as histórias que você tem para contar mais interessante do que você faz, assim, do que vocês já fizeram até agora? Mais interessantes, não sei, depende. O que te interessa, ou que uma coisa que você queria dividir, alguma história de... Bom, acho que uma aprendizagem, talvez. Pode acho ser. que é uma boa... Sim. Uma boa partilha, uma aprendizagem que nós tivemos desde o início, ou melhor, que nós tivemos no início até agora, é que, enfim, a frase em inglês mais correta é "You can't teach a market". Ou seja, nós chegámos com algumas soluções, ou melhor, nós chegámos com algumas ideias de soluções e procurámos o espaço para essas ideias no mercado. E apesar de nós considerarmos e a evidência científica corroborar que as nossas soluções ou ideias de soluções são válidas e são importantes, nós chegamos a algumas linhas de produto em que chegámos e batemos contra um mercado que não entende ou que não tem ainda a visão do valor dessas soluções, e isso ensinou-nos muito que às vezes o mercado ainda não sabe que precisa daquilo, ou ainda não tem ainda não valoriza aquela solução, e o empreendedor, não é? Quem está do lado da empresa a criar uma solução, muitas vezes pode acabar por morrer, não é? Pode ser uma iniciativa que vai para o mercado, mas o mercado não aceita naquela altura, naquele momento, e isso pode ter impactos para o empreendedor. No nosso caso, posso dar um exemplo concreto, que foi nós no final do ano passado, logo ali, quando começámos a empresa, ainda tínhamos algum resíduo do Covid, ainda tínhamos alguma preocupação, enfim, ainda estava assim um fantasma, não é, do Covid, e um dos tipos de sensores que nós temos disponíveis no nosso catálogo de dispositivos são sensores de monitorização ambiente. Né? Podem ser outdoor ou indoor. Dos indoor, nós tínhamos uns sensores muito fixe, muito robustos e com um ecrã diretamente no sensor para medir as condições ambientais interiores, incluindo dióxido de carbono, saturação do ar, temperatura, umidade, portanto, todas as variáveis do ambiente interior. E nós começámos com uma ideia de propor esses sensores às escolas, porque no inverno o que acontece tipicamente é, enfim, nós lembramos todos do tempo da escola, é salas fechadas, salas embaciadas com frio lá fora e o ar muito saturado lá dentro. Sim. E, portanto, nós tínhamos uma proposta de ferramenta para ajudar
a evitar a saturação do ar nas salas, com um sensor que mede a saturação, o nível de CO2, de dióxido de carbono nas salas, e portanto dá também uma indicação, tinha uma carinha triste ou contente, conforme o nível de CO2, e nós queríamos vender aquilo como uma ferramenta de minimização de doenças respiratórias, de contágio por Covid, não é? Mantendo a sala bem arejada e bem ventilada para evitar ter esse tipo de situações. O que acontece? Fomos para o mercado, fizemos reuniões, fizemos outreach, fomos falar com, sei lá, umas 15 ou 20 escolas, tivemos reuniões, todos falaram, é interessante e tal, mas não vejo bem como é que isso pode... Portanto, aí é um exemplo de que nós começámos com essa ideia. Se tivéssemos ficado por aí, provavelmente atualmente não existia a Green Metrics. Entendi. Mas é uma aprendizagem que eu acho interessante partilhar, porque muitas vezes, do ponto de vista da startup, do empreendedor, pode existir a ilusão de que já temos uma solução, o problema está bem definido, vou vender isto e vou ficar milionário e o mercado vai aceitar isso, mas tem muitas etapas de reflexão, de o mercado dar aqui um travão e falar assim, não é bem isso que nós precisamos, volta lá e repensa melhor a tua solução. Claro. Então, não sei, assim, de histórias interessantes, tivemos algumas dessas situações em que achamos que temos o produto já ideal e depois chegamos e não é bem aquilo que o mercado pensa, então voltámos atrás, e nesse caso da iniciativa das escolas, coincidiu também com a altura das cheias em dezembro aqui em Lisboa, que foi uma ocorrência grave, houve túneis inundados, morreram pessoas debaixo d'água em caves de prédios, então tivemos também um pouco esse timing, essa sorte desse timing, e montámos a nossa plataforma, orientámos a nossa plataforma e os nossos sensores para criar um sistema de detecção precoce de inundações, com base em dois tipos de sensores. Um é um sensor de detecção de líquidos, que basicamente emite um alerta quando a água toca num sítio em que não deveria haver água, não é? Então ela é colocada em zonas de risco de inundação, e sensores de distância, sensores LIDAR. É o mesmo tipo de sensor que é usado nos carros autónomos e nos Teslas e assim, mede a distância, e com esses sensores medimos a altura de escoamento nas condutas de drenagem de água da chuva. E então, nessa altura, em dezembro, como houve esse evento grande de inundações, foi uma boa oportunidade para nós para tentar outro mercado, e acabou por ser um mercado que teve bastante tração, e é uma das nossas verticais onde estamos a trabalhar mais neste momento, mas que surgiu também assim um pouco num pivot de outro produto. Entendi. Tentámos, como é que se diz, adequar a nossa oferta àquilo que o mercado pedia, e é isso. Entendi. Mas você falou uma coisa interessante que você falou sobre como as pessoas às vezes não entendem, né, o que você está oferecendo ou o que você faz. Então, como é que você explicaria para alguém a importância, uma pessoa que não entende nada, né? Vamos dizer, assim, a importância, por exemplo, de você ter esses sensores para mitigar riscos das mudanças climáticas, ou onde está o valor nisso, né, das coisas que você oferece? Ou, por exemplo, ver qual que é seguir animais, né, por sensores animais para ver os padrões da natureza, onde eles vão, o que eles fazem, mas essas informações biológicas, né? E então, para alguém que não entende nada, por exemplo, dessas coisas, como você explicaria qual que é a importância dessas coisas que você oferece? Então, vou-te dar um exemplo mais palpável e mais concreto, que é o exemplo da monitorização de umidade no solo. Esse aí acho que é bem fácil de entender e de capturar o valor. Vou-te dar um exemplo com quem nós estamos a trabalhar atualmente. Estamos a trabalhar com 5 campos de golfe em Portugal. São campos de golfe do top 10 do ranking nacional, enfim, que também demonstraram alguma abertura e alguma iniciativa para encontrar soluções tecnológicas, né, que é o que nós estamos a implementar. E o impacto dessas soluções tem
é muito forte neste segmento porque eles dependem extremamente da água. Eles dependem extremamente do uso de água. Eu estou a falar do Golf porque são os pilotos que nós implementámos, mas isto aplica-se também a produtores de frutos silvestres, a produtores de mais variados tipos de frutas. Quanto mais intensiva a necessidade de água, maior é o valor retirado da solução. Mas para entendermos como é que funciona, qual é o valor que se retira, basicamente nós temos os sensores implementados ao nível das raízes, com uma certa grelha, ou seja, temos 5 sensores por buraco de um campo de golfe. Depende também da morfologia do terreno, se é mais inclinado, se é mais... O que nós queremos é capturar situações diferentes de penetração de água, de tipos de solo, de tipos de relevado. E o que é que acontece? Quando temos os sensores no solo, eu agora não tenho aqui o computador, podia até mostrar aqui uma tela, mas o que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver exatamente, de 0 a 100, qual é a percentagem de umidade ao nível da raiz em tempo real. Isso do ponto de vista do campo de golfe, do diretor de manutenção de campo de golfe, que é quem toma as decisões sobre o consumo de água, sobre a irrigação, né? Do ponto de vista do diretor, isso é extremamente relevante porque ele consegue visualizar diretamente o impacto das dinâmicas de rega que eles aplicam. E, inclusivamente, é possível gerir a umidade no solo. Nós definimos um limite inferior e um limite superior. O limite inferior é o limite após o qual a relva começa a ficar murcha, a ficar amarela e seca, a ficar murcha, né? E o limite superior é o limite a partir do qual o toque já é saturado, já fica assim empapado, né? Entendi. E então eles têm esse range para gerir a água, e aquilo que nós temos visto muito a acontecer é, a partir do momento em que eles conseguem ver exatamente a água que está no solo em cada momento, eles podem decidir não irrigar um dia, não é? Porque o que é feito hoje muito tem um calendário de rega todos os dias às 11 da noite. Se chover nesse dia, então eu vou lá e desligo, e nesse dia não rega porque sei que choveu, mas não existe muita gestão da utilização da água neste nível tão detalhado. Então o que eles estão a conseguir fazer é decidir com confiança que hoje não preciso de regar, porque eu consigo ver exatamente qual é o teor de água no solo, é 12%. Eu quero manter-me ali entre os 7% e os 15%. Portanto, entendi. Se eu estou nos 12%, hoje não rego. E o impacto disso, o valor disso, é que se conseguirmos atingir um dia, né, de média que eu não rego por semana, estamos a falar de uma redução do consumo de água de 14%. Se conseguirmos não regar 2 dias por semana, estamos a chegar aos 28% de economia de água. E agora, se pensarmos em escala, um campo de golfe, em média, usa 200 mil a 300 mil metros cúbicos de água por ano para irrigação. 200 milhões a 300 milhões de litros de água. Portanto, se nós vamos falar 200 mil. Portanto, se num ano ele conseguir não regar, vamos dizer, 20% ou seja, se ele conseguir economizar 20% do seu consumo típico de água, estamos a falar de 40 milhões de litros de água num campo de golfe. Se pegarmos em regiões como o Algarve, que existe uma grande concentração de campos de golfe que fazem uso das mesmas reservas hídricas, dos aquíferos e das barragens. Portanto, se nós estamos a falar de 40 milhões de litros num campo, em 10 campos estamos a falar de 400 milhões de litros. E aqui tem o impacto ambiental, mas também tem um impacto financeiro, porque do ponto de vista do campo de golfe, essa água tem um preço, a energia para irrigar tem um preço, e então conseguimos atingir valores de retorno do investimento extremamente competitivos, porque os próprios sensores que utilizamos são sensores económicos, relativamente, enfim, não são muito complexos, simplesmente têm um protocolo de comunicação mais complexo, mas o sensor em si não é muito complexo, o que dá muita escalabilidade à solução. Então é possível colocar muitos sensores que não custam milhares de euros, custam centenas de euros, e ganhar uma visibilidade do que é que está a acontecer em tempo real em várias áreas da área produtiva ou do campo de golfe, que permitem economizar muita água. Sim. E isso tem um ponto de vista de sustentabilidade, óbvio, não é? Que 400 milhões de litros é muita água, não é? E também um ponto de vista de rentabilidade. Entendi. Para o campo, que consegue pagar a solução que implementou muito rapidamente, muitas vezes até menos de 2 anos. E
Eu acho isso muito interessante, porque acho que a água é um ponto que vai ser difícil, né, no futuro, futuro próximo. Eu acho muito interessante como é que a gente usa a nossa água mais responsável, de uma maneira mais responsável, para poder, né, com as mudanças climáticas, vão mudar também o tanto de água que a gente tem, com secas e tudo mais. A gente tem regiões aqui de Portugal que sofrem com a seca. Você acha que, por exemplo, esse tipo de solução também, porque agora você falou de campos de golfe e tal, mas você acha que poderia, por exemplo, ajudar locais onde a água é escassa, para eles usarem a água de uma maneira mais consciente ou mais inteligente, vamos dizer assim? Ou você vê, por exemplo, a possibilidade, ou como você veria essa possibilidade, por exemplo, de governos ou organizações não governamentais de implementar isso em comunidades, em cidades? Ou você vê... E como seria, assim, a implementação disso? Você acha que é possível? Sim, a nossa visão é de desenvolver soluções escaláveis e aplicáveis às mais variadas situações na sociedade. E o que é que eu quero dizer com escaláveis? Quero dizer que se um sensor custar milhares de euros, torna-se inacessível para muitos estratos da população. Então aquilo que nós queremos fazer é produzir, não é produzir, mas enfim, construir estes sistemas de forma tão escalável que permita a pessoas privadas, a entidades públicas, governamentais ou associações de agricultores tenham acesso a este tipo de soluções para que, pensando aqui num futuro, sei lá, 5 a 10 anos, os recursos hídricos que nós temos sejam geridos ao nível da planta e não somente ao nível do aquífero, porque aquilo que nós sabemos hoje em dia é qual é o nível do furo. É o que nós sabemos, sabemos que o furo está a X metros de altura, não sabemos exatamente como é que isso impacta, não temos um controle muito, muito detalhado de como é que essa água é utilizada, e fazendo uma previsão não muito conservadora, acho que bastante realista, estes fenómenos extremos meteorológicos, portanto, eu costumo dizer que é a acumulação de água ou a escassez de água, portanto estamos a falar da concentração da precipitação. Pode cair muito ao mesmo tempo e provoca cheia, ou pode ficar muito tempo sem cair, ou na quantidade normal, e provoca secas. Então aquilo que nós temos um pouco a visão é de sermos capazes de, enquanto comunidade, não é? Enquanto comunidade, sociedade, sermos capazes de gerir a água, mas não apenas ao nível em que a consumimos, mas também ao nível em que a aplicamos. E como é que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos ter uma visão da água no furo, não é? Que é ao nível do poço de captação, que é muitas vezes onde ela vem, ou de uma barragem, depende, enfim. Conseguimos ter depois também o controle nos sistemas de irrigação, através de caudalímetros que usam o mesmo tipo de protocolo de comunicação, que fazem parte também do nosso portfólio de produtos, e dá-nos uma capilaridade muito, muito grande para ter visão em tempo real de quanta água é que está a passar no sistema de irrigação, quanta água é que está a ser consumida, e finalmente, e é aí que fechamos o ciclo, e é aí que temos um fator um pouco diferenciador, como é que o solo está, ou como é que as plantas estão a utilizar essa água. E eu não irrigar simplesmente com base num conhecimento, podemos dizer mesmo obsoleto, porque o nosso conhecimento de agricultura é com base num padrão climático, não é? Sim, é total. Portanto, se nós temos esse conhecimento que foi gerado ao longo de gerações, né? Que nos permite regular padrões de irrigação, e esses padrões climáticos estão a mudar, nós temos que ter uma visão muito mais imediata do que é que está a acontecer e, dessa forma, conseguir ajustar a necessidade de água ou melhor, ajustar a utilização de água à necessidade específica do solo em cada momento. E então é mais ou menos isso que estamos a tentar fazer. Sim. Interessante. Que eu falei, acho que água é um assunto muito interessante. Eu sei que você falou que teve uma de inundação aqui perto, então vocês também estão a cheia. Vocês aqui em Portugal já estão trabalhando com isso para
alertar? Como é que é? Para que vocês usam a tecnologia que vocês têm? Ou com quem que vocês estão trabalhando? E quais os benefícios que isso pode trazer, né, para a comunidade, para a sociedade, né? Porque eu acho que... como você falou, né? Assim, acho que também para ajudar as pessoas também a sobreviverem às mudanças climáticas, né? Os problemas que estão sofrendo hoje em dia. Em relação às cheias, nós estamos a trabalhar com a Proteção Civil de Lisboa, de Oeiras e de Loulé, que é no Algarve. Para já, estamos já também em conversas com algumas outras cidades e o valor que está, enfim, o que nós queremos atingir com este sistema de detecção de cheias é permitir às autoridades, tem várias componentes, mas vou tentar aqui fazer um sumário rápido de cada uma, mas imediatamente é conseguirmos ter alarmística assim que alguma ocorrência inicia. Ou seja, no espaço de 30 segundos de iniciar uma inundação na estação de comboio de Algés, que foi o caso no domingo passado, tivemos um alerta. Portanto, o dashboard envia o sistema envia um alerta via e-mail, via SMS e também uma notificação. Eles têm a Proteção Civil tem o dashboard aberto no centro de comando, especialmente quando começa assim tempestades, avisos de precipitação intensa. Eles têm o dashboard aberto, recebem o alerta imediatamente. Portanto, assim que a água toca no sensor, aquilo é um circuito aberto. Quando a água toca, fecha o circuito. Quando fecha o circuito, ele envia um alerta e as autoridades têm conhecimento imediatamente assim que a inundação começou. Portanto, aqui estamos a falar de resposta rápida, não é? E se for necessário fechar um túnel ou cortar uma estrada, ou no que foi o caso que fizeram em Algés, levar bombas para extração de água. A água começou a acumular, já ia em 10 centímetros mais ou menos, fecharam a estação, parou de haver trânsito de passageiros de trem, de comboio. E levaram uma bomba para começar a extrair a água muito rapidamente, foi questão de, não sei, de meia hora, muito rápido. E no espaço de 1-2 horas a estação estava novamente transitável. E aí é alarmística no primeiro momento, mas aquilo que nós queremos construir através dos modelos de machine learning que queremos aplicar no futuro, e posso já dar um exemplo de algo que foi um caso de sucesso em Lisboa, que aconteceu em maio, que ainda não utilizou qualquer inteligência artificial, foi apenas observação das variáveis, mas que já nos dá aqui quase como um proof of concept de que isto ajuda, que é no dia 23 de maio deste ano houve um evento de precipitação intensa, choveu 16 milímetros de precipitação no espaço de 1 hora, entre as 5 e as 6 da tarde. Portanto, foi bastante concentrado. Os 16 milímetros, já agora para dar uma referência um pouco, é 1/3 da média de precipitação de maio. Tá bom. Ou seja, é tipo 1/3 do mês caiu no espaço de 1 hora. Numa hora. Entre as 5 e as 6 da tarde. Então, acumulou muita água nas estradas, né? Depois nós construímos muitas estradas, muito pavimento, e isso acaba por canalizar a água sem deixar absorver, né? Isso também prejudica o fenómeno das inundações. Mas o que aconteceu foi que o sensor que nós temos a montante do Martim Muniz, da Baixa de Lisboa, temos um sensor LIDAR de altura de escoamento que nos diz qual é a altura de água na conduta subterrânea, na conduta de escoamento, de drenagem de águas pluviais. Ele mede a altura da água. E depois temos sensores de inundação na Baixa de Lisboa. Okay? Esses sensores de inundação simplesmente detectam quando a água toca no sensor. Portanto, ele está colocado a 5 a 10 centímetros de altura. Portanto, assim que temos uma lâmina de água de 5 centímetros, ele envia um alerta. O que é que aconteceu nesse dia que foi curioso e muito interessante para nós? Foi o sensor, portanto, o sensor do Martim Muniz deu o primeiro alerta real. Portanto, o sistema foi implementado em março e em maio ele teve o primeiro alerta real. Nós ficámos também um pouco assim, preocupados, pedimos à Proteção Civil para confirmar se realmente foi um positivo, não é? Se foi um alerta válido. E realmente foi um alerta válido. Portanto, isto foi num dia que inundou a Rua da Prata, houve ali complicações na Praça da Figueira, até à Rua da Prata, até à zona da Baixa. O que é que aconteceu?
o sensor do Martim Muniz deu alerta e nós fomos ver à nossa plataforma, né, ao dashboard, o que é que os outros sensores diziam que estão mais a montante das zonas de risco, que medem a altura de escoamento na conduta de drenagem, e reparámos que cerca de 10 ou 15 minutos antes deste sensor ter dado o alerta, verificou-se uma subida de 10 vezes do nível de escoamento, que estava a 25 centímetros de água. Quando choveu essa intensidade toda no espaço de 1 hora, houve uma concentração enorme de água por todos os sistemas de drenagem ali da zona da Almirante Reis, e acumulou-se quase que, enfim, aspas, uma onda subterrânea, né, que fez com que no espaço de meia hora o escoamento passasse de 25 centímetros para 2,16 metros. Okay. E essa onda subterrânea, não é uma onda, não é? Mas é uma acumulação, enfim. Essa onda subterrânea chegou ao Martim Muniz, e conforme chega ao Martim Muniz, as condutas de escoamento, que são super antigas, não sei, têm centenas, têm séculos. Literalmente, têm séculos. Naquela zona, aparentemente, disseram-nos, né, que nós também não conhecemos as condutas de escoamento, mas explicaram-nos que naquela zona existe um afunilamento, em que tem uma conduta mais larga e ali, a partir da baixa, ela afunila. O que é que aconteceu? Essa onda subterrânea chegou à zona do Martim Muniz, não tinha por onde ir, então subiu, veio para a superfície e as tampas de esgoto saltaram. Olha. E a inundação começou por baixo, não é? Portanto, é uma ribeira que vem por toda a Almirante Reis, chega ali ao Martim Muniz, não tem mais para onde, fica apertada, não é? Não tem mais para onde ir, tem que subir, e quando subiu, deu o trigger no nosso sensor, e todo esse escoamento foi pela Praça da Figueira até à Rua da Prata, e causou até bastantes danos na Rua da Prata, na calçada e etc. Portanto, o que é que nós concluímos daqui? Nós concluímos que nós temos não só a capacidade de ter essa alarmística imediata, não é? Que assim que acontece a ocorrência de inundação, podemos ter uma resposta imediata, mas não só ter essa alarmística, mas ganhar uma capacidade preditiva, que é basicamente utilizar os sensores de nível de escoamento nas condutas de drenagem a montante, ou seja, mais acima das zonas de risco, e conseguirmos observar os padrões, o que é que acontece, não é? Quando inunda, o que é que está a acontecer nas zonas acima das zonas de risco. E com base nisso, vamos conseguir criar aqui modelos de previsão que permitem ganhar 20, 30 minutos, dependendo da distância a que se encontram do ponto crítico, digamos assim. E, portanto, quando conseguirmos chegar a esse ponto, estamos a dar, basicamente, 30 minutos de proteção, de prevenção, de segurança, que podem ser utilizados para fechar uma via, para evitar que existam acidentes rodoviários, pode ser para fechar um túnel que vai inundar e pode provocar também carros submersos e perdas humanas e financeiras. Portanto, estamos a falar de quase ganhar aqui, fazer quase que batota, não é? Quase ganhar aqui minutos à natureza, através de uma capacidade preditiva gerada pela informação que recolhemos pelos sensores. Então são esses os dois componentes principais. Eu acho isso muito interessante, que isso pode ser aplicado para várias coisas que você falou, né? Em cidades, em comunidades. E você comentou que vocês também usam o blockchain Helium, né? Como é que vocês usam nesse sistema todo de vocês? Certo. Boa pergunta, porque isso é um fator relevante para a democratização da tecnologia. A Helium é um protocolo de blockchain que usa a blockchain mais para a gestão das recompensas aos utilizadores. Aquilo que nós utilizamos para comunicação chama-se LoRa. LoRa é um protocolo de telecomunicação. A Helium é um protocolo de blockchain para gestão de rewards para participantes nessa rede. Então, só para distinguir aqui os conceitos, como é que a Helium entra nesta história. Portanto, a Helium criou uma forma de qualquer pessoa ou entidade ou empresa criar a sua própria cobertura para utilizar este tipo de sensores. Entendi. De forma muito simples e sem aquela barreira à entrada que atualmente também, ou seja, sem aquela barreira à entrada de maior complexidade, de custos muito altos de
aquisição de gateways, que são as antenas que permitem que exista essa comunicação. Então a Helium basicamente criou em 2019, 2020, não sei, começou a ficar mais popular em 2021, foi também quando nós iniciámos. A Helium criou um mecanismo de incentivos que recompensa as pessoas que tenham interesse em colocar antenas, que são as antenas que dão cobertura a este tipo de sensores. Portanto, é um mecanismo de incentivos para criar cobertura para conectividade de sensores inteligentes. Entendi. Então, a Helium entra aqui porque nós, numa boa parte dos casos, não em todos, noutros casos, quando se trata destes sistemas de detecção, enfim, pública e de segurança, muitas vezes os municípios, as cidades têm a sua própria rede LoRa privada, não é? Que é uma coisa paralela à Helium, é LoRa na mesma, só que é uma rede fechada, privada, a que só Lisboa é que tem acesso, neste caso. E o que a Helium permite é que qualquer pessoa com 200, 300 euros compra um gateway e a partir daí pode usar sensores na sua quinta ou na sua produção agrícola ou mesmo na cidade, e portanto é como se fosse uma democratização ao acesso à conectividade. Então aquilo que nós fazemos é usar o protocolo da Helium como basicamente é o orquestrador dos gateways. Portanto, nós colocamos gateways, que são essas antenas que recebem o sinal dos sensores, que são geridos por nós, mas que funcionam através do protocolo que é gerido pela Helium e que basicamente permite-nos ter acesso a nós e a pessoas individuais e a outras empresas a uma tecnologia de transferência de dados que de outra forma tem uma barreira alta à entrada. Os dispositivos são muito caros, são vendidos por empresas corporativas enormes. Entendi. E então é quase que uma facilitação do acesso à tecnologia para conseguir medir este tipo de variáveis, que se não fosse pela Helium também era possível, no entanto tinha maior complexidade técnica e maior custo. Então torna as coisas mais simples e mais baratas. Mas você falou que também é um sistema de incentivo, né? As pessoas ganham alguma coisa para fazer parte disso? Sim, é o mining. O mining. Portanto, a Helium funciona com um protocolo de mining, que em vez de ser o Proof of Work ou Proof of Stake, chama-se Proof of Coverage. Que seria? Proof of Coverage significa, portanto, o testemunho de que um gateway está a dar cobertura àquela zona, comprovado por outro gateway. Portanto, isto é o Proof of Coverage. Então, em vez de se fazer o Proof of Work, que é um mecanismo, dispendioso, trabalho, né? Exato, dispendioso computacionalmente e caro, o que a Proof of Coverage faz não é proporcional ao consumo de energia, é sim proporcional à altitude ou ao alcance que um gateway tem. Então aqui o mecanismo de incentivo estava muito orientado também por isso é que nós começámos a fazer parcerias com as empresas de rádio, porque as empresas de rádio já têm os pontos mais altos. São torres de rádio que eles usam para fazer difusão de radiofrequência. E então o Proof of Coverage funciona, ou melhor, o incentivo de Proof of Coverage funciona de forma a compensar quem coloca os gateways ao serviço da comunidade para usar como quiser. Claro que os dados são sempre encriptados, não existe transferência de dados de um utilizador para o outro. Os dados são encriptados, simplesmente é uma infraestrutura de telecomunicações descentralizada. A forma como eu explico às vezes assim, de forma muito grosseira, é que é como se nós fôssemos uma Vodafone descentralizada. Sim. Ou seja, nós somos um pequeno provider de cobertura, que existem outros pequenos providers, existem outros grandes providers, mas estamos a participar numa rede descentralizada de cobertura para sensores para sensores comunicarem. Entendi. E então esse Proof of Coverage, né, a prova de cobertura, área de cobertura, se eu consigo minar mais ou se eu tenho mais antenas conectadas à minha antena, é isso? Quase isso. Eu consigo minerar mais se eu consigo ver mais antenas. Entendi. Ou seja, se eu tiver uma antena no meu prédio com 2 andares, né,
eu consigo comunicar, elas transmitem um sinal, e esse sinal é captado por outras antenas. Mas se eu tiver coberto de prédios em volta, se eu tiver com má visibilidade, com montanhas, não vai haver tantas antenas assim que vejam o meu sinal. Sim. Então a minha recompensa não é assim tão alta. Então a recompensa é proporcional ao número de antenas que te veem. Então o que é que nós queremos fazer? Fizemos nessa iniciativa de mining. Nós fomos à procura das montanhas mais altas, onde estão as torres de rádio no ponto mais alto, Sim. para colocar o nosso gateway no topo da torre de rádio, de forma a ver o máximo de área possível em volta. Portanto, levámos o proof of coverage ao extremo, quase. Que foi pegar nos pontos mais otimizados em termos de visibilidade e colocar lá o gateway. Sim. Que é uma forma, é que você falou, é a democratização desses sistemas, não sistemas, como você falou? Protocolo? Protocolo não, do aparelho, do sensor, do gateway, sim, não é? E isso poderia também ser usado, por exemplo, uma forma, porque eu vejo grandes problemas de implementar alguns tipos de soluções em comunidades mais carentes ou em lugares mais fora dos grandes centros, é o custo, né? E dessa forma poderia ser uma forma também de você começar a implementar e não depender do dinheiro do governo e criar todo um sistema de mitigação de riscos, proteção, não só na cidade, mas também nesses locais que tantos precisam também e não tem recursos, né? Claro. Aqui o melhor exemplo que nós temos é... Enfim, estamos a falar de Helium e de LoRa. Os conceitos são diferentes, mas acho que estão claros. Sim. LoRa é um protocolo de comunicação muito interessante para zonas rurais e para zonas de natureza e montanha, porque não depende... Ou seja, é uma rede paralela ao 3G e 4G. Sim. Então eu não necessariamente tenho rede 3G e 4G na montanha onde andam os linces, mas se eu colocar um gateway que tem um alcance tipicamente depende da morfologia do terreno, se for mais montanhoso ou se for mais plano, enfim, mas eu consigo ter alcances até 20 km. Então eu consigo ter uma antena que me cobre um raio de 20 km e onde quer que eu queira usar sensores, quer seja um lince, quer seja um sensor de umidade no solo, numa fazenda, numa quinta, eu consigo ter essa informação diretamente no meu tablet ou no meu computador com uma antena sem precisar de ter cobertura GSM necessariamente nesse ponto. E portanto o LoRa traz esse benefício porque não depende diretamente da cobertura que grandes corporações, Vodafone ou whatever, grandes service providers queiram propor para colocar em zonas, em comunidades, né? Porque muitas vezes o que acontece é que uma aldeia ou uma comunidade é demasiado pequena para justificar colocar um posto de transmissão de internet ou de GSM. E então muitas zonas em Portugal e não só, em qualquer país, né? Qualquer área mais remota, quando começa a falhar a conexão, é porque não existe uma torre de GSM por perto que consiga dar cobertura suficiente. Mas estas soluções não são necessárias apenas nas cidades onde existe boa cobertura de sinal GSM. Elas podem ser... Daí a vantagem do LoRa é que o LoRa permite expandir essas soluções a zonas em que não necessariamente existe cobertura dos service providers, mas que nós podemos criar essa cobertura por um custo irrisório comparando com Sim, é muito interessante isso. É que eu falo assim, né, todas as possibilidades dessas soluções que você falou. Eu queria saber agora, na sua opinião, como é que a gente poderia, ou como você vê essas soluções sendo usadas, por exemplo, para regenerar meio ambiente ou para ajudar comunidades, né, que não têm acesso ou não têm possibilidades de financeiras ou enfim, e tem problemas, né, porque assim, as coisas com mudanças climáticas, muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão acontecer que vão precisar ser mitigadas, vão precisar será feitas, né, para poder
mitigar esses problemas. E aí, se a gente falou de inteligência artificial, a gente já falou desse LoRa, a gente falou da internet das coisas. Assim, na sua opinião, assim, como é que você vê numa coisa mais holística, ou não precisa necessariamente diretamente da Green Metrics, mas assim, do como você vê como isso pode ser usado para é que eu falei, para regenerar o meio ambiente ou mudança climática, essas coisas. Então, vamos começar por uma premissa base, que é aquilo que não se mede, não se gera. Não é? Muito bom. Então essa é uma primeira premissa que eu acho que é importante ter em conta, que é, se eu não estou a medir quanta água é que eu retiro daquele aquífero, ou quanta água é que eu uso mensalmente, ou como é que, no caso da umidade no solo, como é que o solo absorve a água que eu uso, se eu não estou a medir isso, então eu sou ignorante, eu ignoro essas dinâmicas, não é? E então a primeira forma como eu acho que deves iniciar a endereçar um problema é medir. É? Começas por medir. Como é que essa medição é feita? Precisas de uma data printer, precisas de um sensor, de alguma coisa que te dê essa informação. Agora, o como, eu estou a falar do quê, não é? Como é que isso é feito em comunidades desfavorecidas ou em comunidades, enfim. Provavelmente essas comunidades não vão ter a iniciativa de usar os seus escassos recursos para ir comprar tecnologia. Então eu imagino que seja necessário ter organizações não governamentais, ter envolvência de empresas, por exemplo, tecnológicas com capacidade de ter algum tipo de altruísmo, de empreendedorismo social, para habilitar essas populações, essas comunidades, a gerirem melhor os recursos que têm à face, não é, da expectativa de que só vai piorar. Então, se nós temos aquíferos numa certa região que já estão ali num nível preocupante e nós ainda não estamos a ter a medir, não estamos a medir, provavelmente esse recurso, estamos a falar de água neste caso, pode ser outra coisa, mas esse recurso provavelmente vai faltar mais rapidamente do que se nós conseguíssemos ter uma ação, não é? Uma visibilidade de como é que ele é utilizado. Então, para mim, o primeiro passo é medir e começar a tirar essa inteligência do ambiente, porque a natureza tem muita inteligência e nós é que não somos inteligentes o suficiente para a descodificar. Muito bem, é isso mesmo. Não é? Então, ter a capacidade de medir algumas dessas variáveis que já são válidas, né? Já são importantes para gerir certos processos, coloca-nos um pouco em vantagem do que ser completamente cegos e não fazer ideia do que é que está a acontecer e como é que está a acontecer. E, portanto, é muito essa a nossa premissa também, de gerar inteligência para a adaptação. E pronto, não me quero repetir, mas o primeiro passo para gerar inteligência é medir. Não é? Se eu não medir, eu não sei o que é que está a acontecer. Se eu começo a medir, eu começo a ver o que é que está a acontecer. Seja no solo, seja nas condutas de drenagem, seja na movimentação da biodiversidade. A partir do momento em que eu começo a medir o que é que está a acontecer, eu posso começar a tomar ações informadas. Não é? Eu posso começar a tomar decisões para mitigar certos efeitos que eu estou a ver acontecer através das métricas, porque se eu não tivesse as métricas, continuava ignorante ou continuava com algumas... com algum conhecimento empírico, não é? Nós também temos conhecimento empírico, não é necessário sensores para nos dizer que quando chove de uma certa forma vai inundar naquela zona. Simplesmente é um passo é dar um passo na direção de criar adaptação e resiliência para, enfim, para tentarmos para durar algumas gerações mais. Boa, né? Tentar, pelo menos, né? Exato. E vocês têm alguma ideia porque você falou que começou todos os mercados, ou as vertentes que você trabalha. Você tem planos para expandir isso, para trabalhar com outros recursos, ou não sei, por exemplo, animais, pode ser vegetais também, não sei como você vê isso, como vocês veem isso? Então, nós estamos muito no processo de exploração ainda, não é? Eu estou aqui a falar, mas nós temos 10 meses de existência,
Olha. Nós estamos ainda num processo de exploração de mercados e de vertentes e de problemas para resolver. Não temos necessariamente ainda super concretizado o que é que vai ser a Green Metrics daqui a 3 anos, porque a cada 3 meses muitas coisas vão evoluindo, vamos percebendo que há bastante tração num certo segmento, vamos percebendo que outro segmento parecia ser promissor, mas no final não é assim tão promissor ou não está preparado, como aquele exemplo que dei no início. Então o que nós queremos fazer agora mais no curto prazo, pronto, vou dizer nos próximos 3 a 6 meses, é expandir internacionalmente aqui em Portugal e Espanha. Portanto, em Portugal já estamos a criar alguma base, né? Queremos começar em Espanha, no sul de Espanha, a trabalhar no tema da seca. E também nas inundações, mais por uma questão de proximidade geográfica, enfim, de termos também uma evolução sustentada, porque outra coisa que eu não mencionei, mas é que nós somos self-funded, não temos, não levantamos investimento, não temos investidores, mas enfim, é algo que estamos a tentar fazer de forma um crescimento sustentável. Entendi. Basicamente. Entendi. Ou seja, em vez de captar investimento numa fase early, o que nós estamos a tentar fazer é ganhar uma certa robustez e uma certa massa crítica e depois sim decidir se queremos expandir mais rápido ou expandir mais organicamente. Para já a visão está em gerar receita e expandir organicamente, mas os desafios para os próximos 3 a 6 meses são expandir para a Espanha. Temos já, próxima semana vamos estar em Espanha, vamos ter já reuniões com campos de golfe no sul de Espanha, que é uma zona também bastante afetada pela seca e recentemente pelas cheias, o que é um pouco antagónico. Mas é isso, é a expansão internacional. Em termos de segmentos, estamos a ver bastante tração no segmento de inundações e do uso eficiente da água. O uso eficiente da água, do nosso ponto de vista, nós somos agnósticos, ou seja, a nossa solução é tão útil para um diretor de campo de golfe quanto para um produtor de abacate, quanto para um produtor de framboesa. Não é? Quando se tratam de culturas que têm um consumo intensivo de recurso, né, da água, existe todo o interesse, até da parte do produtor, mesmo que não seja com uma perspectiva puramente ambiental ou puramente sustentabilidade, tem um ponto de vista de rentabilidade, eu usar o mínimo de água possível para o mesmo output, ou mais, eventualmente, através da redução de pestes e pragas devido à umidade em excesso, etc. Mas além de rentabilidade, também de longevidade. Porque se eu tenho o meu negócio baseado na premissa de que eu vou ter um fornecimento de água contínuo e daqui a 2 anos o aquífero sobre o qual eu estou localizado começar a secar, então eu já deveria ter pensado antes em reduzir a minha taxa de consumo mensal ou anual para eu conseguir preservar esse recurso o máximo de tempo possível. Sim. Então, entendi. É isso. Muito bom. E eu vou voltar um pouco no assunto, porque eu acabei de pensar nos sensores que vocês colocaram do Lince, né? Qual que era o objetivo quem foi que... Foi o governo, uma empresa? Foi o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. É uma entidade pública para a preservação da natureza e das florestas, né? E da biodiversidade. Eles têm alguns programas de monitorização de espécies, neste caso dos linces, mas também têm de aves, do lobo ibérico, em que fazem a monitorização, tem grupos de biólogos que fazem a monitorização e o acompanhamento desses animais. Enfim, lá está, voltando também aqui ao quem não mede não gera, não é? Sim. O que eles faziam antigamente era não tinham qualquer tipo de sensorização nos animais, portanto simplesmente sabem que eles andam por ali, mas não sabem muito bem o que é que eles fazem, não têm um conhecimento detalhado do dia-a-dia de um animal selvagem que não é visível, portanto ele caça no crepúsculo e dorme durante a noite e dorme durante o dia, portanto é difícil ter essa visibilidade. Então isso era o step 0. O step 1
eles colocaram já umas coleiras, mas é com um sensor GSM, que além de ser bastante mais incómodo, é um sensor maior, assim fica na coleira do animal. Sim. Eles têm que capturar o animal, né, em segurança, e colocam-lhe uma coleira que tem o sensor, que atualmente é um sensor relativamente grande, ainda tem uma pilha ainda para dar energia. Está tudo dentro dos padrões de conservação da natureza, que é abaixo de 3% do peso do animal. Portanto, o animal não pode carregar mais do que 3% do seu peso em qualquer tipo de experiência ou dispositivo, ou programa de monitorização, porque no final o que queres fazer é ajudá-los, não é? Não é magoá-los, não é? Enfim. Só que esses sensores que eles usavam até aqui não eram sensores LoRa, eram sensores GSM, de uma tecnologia mais obsoleta. A informação que lhes dava era basicamente abrir uma plataforma com um mapa também, com um ponto que diz: o lince esteve há 2 dias às 3 da tarde neste ponto, e dava essa informação. Pronto, então eles vieram até nós e perguntaram se nós conseguiríamos montar um sistema de monitorização usando LoRa, em vez de usar aquilo que eles têm hoje, para conseguirem ter informação mais detalhada do lince, e por outro motivo, que também já discutimos, que é: o lince não anda em zonas em que existe 4G. Né? Ele anda em zonas rurais, montanhosas, em que não necessariamente existe conectividade móvel. E então, com os dispositivos LoRa, nós conseguimos cobrir as áreas em que o lince vive e se reproduz e caça. E pronto, e a transição do sistema atual, enfim, anterior, que era: tenho aqui um ponto a dizer que o lince passou por aqui há 2 dias, e é o que já temos neste momento em funcionamento, um sistema que é quase um jogo de Sims, não sei se conheces. Claro. Não de Sims, mas tu consegues fazer o tracking do lince em tempo real. Entendi. E ver os picos de atividade, quando ele está em movimento, quando ele está fixo, a distância percorrida por dia, os padrões de movimento, se ele caça mais durante a manhã e depois descansa durante o dia, ou se caça mais ao final do dia. Entendi. Então, para eles, isto é informação extremamente importante e como é que se diz? E essencial para eles conseguirem estudar os comportamentos do animal, que até aqui não tinham este tipo de granularidade de informação. Sim. E então, além de estarmos a reduzir o peso e a dimensão da coleira que o animal transporta, estamos a trazer muito mais informação, muito mais condensada, não é? Ou seja, uma densidade de informação mais rica, que permitirá muito mais portanto, insights da movimentação e dos padrões de vida e de caça do animal, para ajudá-los na missão deles, não é? Que é conservar a espécie e garantir que eles se reproduzem e que eles saem de risco de extinção. Também é importante mencionar que, e não quero dizer números errados, mas acho que neste momento o número de indivíduos da espécie em Portugal, acho que anda em volta dos 250. Há 10 anos atrás eram tipo, sei lá, 20 ou 50. Olha. E então estão a conseguir criar essa reprodutividade em liberdade, portanto, selvagem. Outra coisa também que me esqueci de mencionar é que uma das principais causas de morte, se não a principal causa de morte, além de morte natural dos linces, uma vez que eles não têm predador, eles não são caçados, enfim, é o atropelamento. Entendi. Ou seja, nas estradas nacionais, ali na zona de Mértola, Castro Verde, no Alentejo, que é onde eles têm uma das áreas protegidas de reserva de vida onde vivem os linces. Nos últimos anos aconteceram alguns atropelamentos nessas áreas. E então eles queriam também ter uma espécie de prevenção de risco e mitigação de riscos de atropelamento. E então nós criámos também uma geofence, uma virtual geofence, que é basicamente uma área no mapa à volta, neste caso, das estradas nacionais, que quando o lince se aproxima e entra dentro dessa área, é emitido um alerta para a equipa de biólogos, mesmo que eles não possam interagir diretamente, ou seja, não necessariamente eles vão lá pegar no lince, não é? É um animal selvagem, não vão necessariamente ter uma ação direta, mas
O que já me falaram, por exemplo, que gostariam de ter no futuro e queremos estudar essa possibilidade, é de criar uma interação direta entre os sinais da nossa plataforma, os alertas da nossa plataforma de aproximação de um lince a uma zona de risco, com semáforos de estrada que fecham a estrada 1 km acima, 1 km abaixo, e dizem lince em aproximação, e fica fechado durante, sei lá, 5 minutos, não sei. Até o tempo dele passar. É isso. Nossa, muito interessante. Nossa, muito legal mesmo esse uso dessa tecnologia. E eu sei porque eu sempre ouvi falar, ou já falei com alguns projetos também, de como é importante essas informações dos animais, né? Ter sensores inteligentes para realmente optimizar a preservação dos animais ou a regeneração da população, né? Então eu acho isso muito interessante. E aí, se as pessoas quiserem falar com a Green Metrics, ver o que vocês fazem, ou falar com vocês, ou seguir vocês, ver o que está acontecendo, quais projetos estão participando, como é que eles fazem? Pode seguir no Twitter, greenmetrics.ai ou -AI, não tenho certeza. Eu vou colocar na descrição, não tem problema. É o melhor. Ou o website, greenmetrics.ai, LinkedIn, nós respondemos rapidamente e estamos sempre abertos a colaboração e novos desafios, basicamente. Boa. Obrigado, Thiago. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Foi uma conversa muito legal, muito interessante saber como usar diferentes tecnologias para mitigar riscos, regenerar animais, enfim, e usar os nossos recursos um pouco melhor, vamos dizer assim. É isso. Obrigado. Obrigado.